Olá, estamos começando mais um Pauta Livre para falar de um assunto que interessa a muita gente, que é o emprego. Para isso, convidamos o coordenador do Cine Bahia, Eudásio Pitanga. Boa tarde, Eudásio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eudásio, queremos saber sobre a questão da crise. Com a crise, teve mais procura de empregos? Sim, boa tarde, né, em primeiro lugar. Sim, nós percebemos um aumento significativo de trabalhadores buscando o nosso serviço nesse momento que nós estamos passando de crise econômica que afeta diretamente o trabalho, diretamente o emprego. Então, nós percebemos sim um aumento dos trabalhadores buscando o nosso serviço, o que resultou, inclusive, hoje estamos com quase 2 milhões e 900 trabalhadores inscritos no Cine Bahia, que estão em busca aí de um emprego no mercado de trabalho. E neste ano de 2018, quantos encaminhamentos o Cine fez até o Olha, momento? até então nós encaminhamos de janeiro a setembro de 2018 cerca de 90 mil trabalhadores para as diversas vagas captadas pelo Cine Bahia. Até então nós captamos em torno de 35 mil vagas de emprego, sendo que o Cine Bahia, para cada vaga captada, nós encaminhamos 3 candidatos, para que o empregador ele tenha a possibilidade, a opção de escolher aquele candidato mais adequado à sua necessidade. Entendi, Eudásio. Outra coisa importante é, em comparação com o ano de 2017, esse número aumentou, diminuiu? Olha, em relação ao ano passado, no mesmo período, comparado os dados da Bahia, nós estamos com um percentual um pouco menor, em torno de 6%. Mas quando nós analisamos o indicativo de Salvador, nós estamos com uma pequena melhora no total de 18%. Agora, esse reflexo dos nossos números, ele é uma evidência do mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho, se a economia, melhor dizendo, se a economia do país não tiver desenvolvida a ponto de afetar o mercado, obviamente isso traz transtornos para o nosso serviço, uma vez que a gente não tem a possibilidade de captar vagas para encaminhar trabalhadores. Sim, entendi. Nesse período de final de ano surgem vagas temporárias, né? Quais as vagas mais comuns que o Cine oferta? Olha, no período de final do ano, é muito comum a gente ter um incremento no setor de serviço e comércio, sobretudo para as vagas relacionadas a repositores, operadores de caixa, vendedores, garçons, comins, camareiras. São esses setores que nós estamos com a expectativa de que tenha vagas para a gente poder encaminhar. Esse ano, por exemplo, nós estimamos, né, na nossa avaliação, de que cerca de 1.500 vagas, dessas que serão geradas, vagas temporárias, elas irão passar pelo Cine Bahia. Entendi. E dessas vagas temporárias, diferente das vagas temporárias, qual o setor que tem a maior possibilidade de contratação? Que essas pessoas que estejam buscando e que consigam essa vaga num trabalho temporário tenham maior possibilidade de ser contratadas? Olha, em média, historicamente, na nossa avaliação, cerca de 10 a 15% das pessoas que ocupam essas vagas temporárias acabam sendo efetivadas. Agora, essa efetivação, ela está muito relacionada ao desempenho do candidato durante o processo dele. Porque essas vagas envolvem um trabalho além do horário, né, porque por vezes tem que trabalhar finais de semana, feriado, exige uma disponibilidade do trabalhador para poder fazer tarefas diversas e principalmente a questão de trabalhar em equipe e atendimento ao público, porque essas vagas exigem esse relacionamento do candidato com os seus clientes. Obviamente, aquele que obtém um melhor desempenho aumenta a sua chance de empregabilidade. Então, nesse momento que o candidato conseguiu ser contratado para essa vaga temporária, a dica mais importante é se jogar mesmo, né? Sim, primeiro ele já é um vencedor pelo fato de ter competido com tantos outros candidatos no processo de pré-seleção, uma vez que se a gente tem menos vagas, isso torna essa competição mais acirrada e depois que ele passou essa etapa, ele deve comemorar, deve vibrar. Agora, a manutenção desse candidato dentro dessa vaga depende disso. Então, eu sempre digo, o seu currículo, ele é um cartão de visitas, é uma apresentação para a entrada no mercado de trabalho, mas a sua manutenção está relacionada ao seu desempenho, está relacionada ao seu comportamento.
a parte comportamental, trabalhar em equipe, ter disponibilidade, isso vai fazer a diferença na hora de efetivar a sua contratação. Bacana, Eudásio, pauta livre no bocãonews.com.br. Estamos aqui com o coordenador do Cine Bahia, Eudásio Pitanga, para falar sobre oportunidades de emprego, vagas temporárias para o final de ano. E hoje a reportagem esteve na sede do Cine, na Avenida ACM, para saber das dúvidas que eles têm nesse período, né, de contratação, de entrevista, seleção. Bora dar uma assistida. Eu queria saber de vocês o que é necessário para, se eu for contratado temporariamente, para eu efetivar no trabalho. Então, para esse candidato, o importante, sobretudo, com certeza, é a sua disposição diante do desafio. Uma vaga temporária exige do candidato que ele tenha disponibilidade de horário, disponibilidade de desenvolver atividades, às vezes até maiores do que aquela que ele foi contemplada, e ele precisa mostrar essa dinâmica, essa garra, porque é isso que vai fazer a diferença e vai criar empatia com o empregador. O empregador tem que sentir que a pessoa deseja muito aquele emprego, está empenhado, e essa possibilidade de efetivação aumenta. Como eu já falei aqui anteriormente, em torno de 10 a 15% desses trabalhadores encaminhados poderão ser efetivados. A minha pergunta é, qual a melhor roupa para poder se vestir para uma vaga de emprego? Bom, de modo geral, a gente sempre recomenda que a pessoa utilize roupas leves, adequadas à sua realidade, adequadas ao seu ambiente. Obviamente que cada empresa tem a sua cultura organizacional, é preciso que o trabalhador também perceba isso, ele precisa saber para onde ele está indo, ele precisa conhecer um pouco da empresa. Então, uma dica que eu dou é o candidato, na hora que ele pega aquela carta de encaminhamento e sai o nome da empresa, ele procure saber que empresa é essa, então ele pode acessar ali a internet e procurar saber um pouco da cultura da empresa, e a partir daquela cultura também ele usar uma roupa adequada para que ele possa se identificar com a empresa que ele vai trabalhar, e isso com certeza vai aumentar a sua chance de empregabilidade. Eu gostaria de saber porque as empresas, na maioria, disponibilizar as vagas para a gente se inscrever e não tem a gente não consegue ter a oportunidade da gente estar na vaga pelo fato de não ter experiência, entendeu? E sendo que eles não dão a oportunidade para a gente mostrar o nosso serviço. Em Salvador, nesse período de janeiro a setembro, nós conseguimos captar em torno de 4.009 vagas, 4.900 vagas, que não exigia experiência. E apenas tivemos um aproveitamento de 18% dessas vagas. Então, assim, nós buscamos sempre na captação de vagas tentar flexibilizar ao máximo com o empregador para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. Obviamente que essas vagas não são do Cine Bahia, essas vagas pertencem à empresa e a gente precisa entrar em um processo de negociação. Agora, o Cine Bahia também oferta cursos e oficinas de orientação para o trabalho na perspectiva de qualificar o trabalhador para que ele ocupe essas vagas. Eu dou aqui um exemplo para as vagas de operador de telemarketing, que inclusive elas estarão abertas a partir da segunda-feira. A gente está com essas vagas abertas, que exige apenas que o trabalhador tenha acima de 18 anos de idade e ensino médio completo. Basicamente, o perfil de uma vaga sem experiência é essa. Porém, alguns candidatos não conseguem avançar nos processos seletivos e eles perdem nas provas de matemática, português, redação, fluência verbal. Então, para isso, esses trabalhadores que não são aprovados para essas vagas são direcionados para esses cursos, para que eles possam, a partir daí, ter essa consciência, né? Isso, buscar sua capacitação e se tornar mais competitivo diante dessas vagas. E é justamente essa falta de capacitação e de preparo que reflete nesse número baixo, né, de apenas 18%. Sim, porque nós, na verdade, recebemos esses candidatos que estão no mercado de trabalho. Isso tem uma relação direta também com a educação. Então, a gente lá no Cine Bahia precisa fazer esse ajuste, porque é papel nosso também, realizar a intermediação, ou seja, também a gente tem a preocupação com o empregador, que coloca a vaga no nosso serviço e a gente precisa, ali naquele processo de pré-seleção, escolher aquele candidato mais adequado à sua realidade. No entanto, a gente tem também esse cuidado com o trabalhador em realizar o seu acolhimento e observar as suas necessidades e reorientar. Então, para isso, os cursos e oficinas, eles servem para poder garantir ao trabalhador que ele possa ser competitivo e que ele possa aí
alcançar êxito na ocupação dessa vaga. Entendi. Agora a gente vai ver a última pergunta. Eu gostaria de saber quais são os requisitos corretos para fazer uma boa entrevista. Bom, de modo geral, o que eu digo, assim, algumas dicas. Primeiro, ficar atento em relação ao horário. Então, é importante que o candidato tenha um bom sono, procure se organizar no seu trajeto, estabelecer a sua logística, um planejamento e chegar no horário para a vaga. O outro ponto é procurar saber que empresa que ele vai fazer a seleção. Então, é importante ele conhecer um pouco da cultura da empresa, onde a empresa está estabelecida, procurar saber alguns dados gerais da empresa. Isso vai trazer empatia com o empregador. O terceiro que eu destaco é ele, na hora que estiver de frente com o entrevistador, olhar no olho e procurar falar de forma com segurança, falar a verdade, não ficar falando de passados anteriores e não colocando as dificuldades, ser uma pessoa propositiva, colocando que ela está disponível, que está disposta. E o outro é manter sua autoestima, acreditar em você, né, sair com confiança. E se, por exemplo, ele não conseguir êxito naquele processo, ele precisa entender que a vida segue em frente e ele precisa buscar força para encontrar um novo desafio. No Cine Bahia, a gente, quando o trabalhador vai realizar o atendimento conosco, nós garantimos para que ele, no atendimento, no acolhimento, não só a gente realize a intermediação, como também a gente encaminha para outras áreas. Nós temos o serviço de psicologia, nós temos atendimento de microcrédito, nós temos atendimento de orientação trabalhista, ou seja, existe um conjunto de ações para que o trabalhador se sinta acolhido e ali ele possa receber informações que ajude ele a ser recolocado no mercado de trabalho. É uma rede, né, Idácia? Você melhora em um aspecto para conseguir buscar esse emprego, né? Sim, sim, exatamente. É um conjunto de ações que nós temos. A gente sabe que, por vezes, pelo fato do trabalhador estar muito tempo fora do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, também ele acompanhando essas notícias, né, de que a economia do nosso país ela não vai bem no âmbito nacional, porque no âmbito da Bahia, é bom destacar que no estado da Bahia acaba que ele tem uma vantagem competitiva pelo fato dos nossos números serem positivos, mas o fato de ele olhar essa amplitude nacional, isso pode fazer com que o trabalhador se sinta desestimulado. Isso mexe com a autoestima dele e, por vezes, ele vai para uma entrevista de emprego desacreditado nele mesmo. E aí que não pode, né? Exatamente. Então, o Cine Bahia também trabalha essa perspectiva do ponto de vista emocional, porque, por vezes, ele tem a competência, mas ele está desacreditado nele. Então, ao ir no Cine Bahia, não é só a perspectiva de fazer uma pesquisa de emprego, é também de dar uma orientação com o nosso serviço de psicologia e que ele saia dali com entusiasmo e, a partir dali, ele consiga êxito na sua entrevista de emprego. Bacana. Outra dúvida que é interessante para a gente saber, para quem está assistindo a gente, é como seria o currículo ideal? Tá. Bom, de modo geral, assim, tradicionalmente, existem algumas coisas que hoje não tem mais. Por exemplo, colocar foto em currículo já não é algo necessário. Tentar ser sucinto no seu currículo, não fazer um currículo com mais de uma página. Se possível, tentar resumir ao máximo. Então, eu diria, iniciar com uma apresentação, né, de quem é essa pessoa, onde mora, se é casado, se não é casado, enfim, dados pessoais, basicamente. Falar um pouco da sua formação e sempre começando pela mais recente, né, se ele é doutorado, pós-graduado, ensino médio. Então, falar um pouco da sua graduação, falar um pouco das suas experiências profissionais e aí começar pela última e focar na área que você quer atuar. Porque, às vezes, a pessoa tem uma experiência muito, muito vasta e coloca todas as suas experiências e, às vezes, isso dificulta porque ele precisa focar em uma área específica. Então, se ele quer atuar na área comercial, por exemplo, então ele tem que destacar as empresas que ele atua na área comercial. Se ele quer atuar na área de vendas, destaca a área de vendas. Se ele quer trabalhar com atendimento ao cliente, essa é uma perspectiva. Se ele não tem experiência, que às vezes a pessoa fala, não tenho experiência, o que é que eu vou colocar no meu currículo? É bom ele pensar o seguinte, que todas as atividades que ele desenvolve, que não são atividades de emprego formal, como, por exemplo, participar de atividades na igreja, participar de atividades na sua comunidade, participar de... São importantes também? Ajuda? Ajuda, sim, porque demonstra que a pessoa tem essa capacidade de trabalhar em equipe, demonstra que ele também tem atenção a algumas questões sociais, algumas
alguns temas da sociedade. Isso faz com que ele desenvolva essa habilidade de trabalhar com pessoas. Então é bom ele fazer esse relato e, ao final, destacar um pouco quem é essa pessoa, né? Quem é esse profissional, o que é que ele está buscando, evitar algumas palavras-chave, assim, alguns chavões, né? Dizer que veste a camisa da empresa, que vai se colocar à disposição, porque a pessoa que está analisando o currículo, aquele currículo é seu cartão de visita. Então, você precisa ser o mais sincero possível, porque na hora que você estiver diante do entrevistador, que ele for analisar o seu currículo, ele vai ter que ter uma coerência entre o que você escreveu e o que você vai estar falando para ele. Sim, buscar o diferencial também, né? Sim, esse é o momento sim. para mostrar o que é que você tem de destaque, né? Sim, exatamente, porque ali no currículo também são pequenas amostras que você deixa para dar aquele gosto ao empregador de saber quem é essa pessoa, quem é esse candidato, qual é o potencial que ele tem realmente de fato, para que na hora da entrevista também ele possa se debruçar e falar com mais segurança do seu currículo. Interessante. E para quem quer se candidatar a essas vagas, que ainda não foi ao Cine Bahia, não conhece o Cine, como é que faz para poder se candidatar? Muito bem. O trabalhador precisa manter o seu cadastro atualizado ou realizar o seu cadastro. Para isso, ele precisa ir a uma unidade do Cine Bahia com a sua carteira de trabalho, comprovante de residência, atestado de escolaridade e certificado de cursos. Então, aquele candidato que ainda não foi ao Cine Bahia, dá tempo de ir ao Cine Bahia e realizar esse cadastro. Aquele que já fez, mas não atualizou, é preciso que faça, porque o Cine Bahia tem 3 formas de encaminhar um candidato para uma vaga de emprego. Ele pode ser feito com o trabalhador indo até a unidade, fazer o seu atendimento. Ele pode ser convocado pelo Cine Bahia através do telefone ou e-mail. Eu destaco que isso é importante, porque por vezes eu tenho dificuldade de localizar o trabalhador por telefone. O Cine Bahia também faz ligação. E também tem o autoencaminhamento, que ele pode realizar isso através do aplicativo Cine Fácil. Uma vez o candidato com seu cadastro atualizado, ele pode, inclusive, gerar uma carta de encaminhamento a partir do seu celular. Bacana. Esse cadastro que o trabalhador ele faz lá na sede do Cine, serve também para poder ele usufruir desses outros trabalhos que vocês fazem lá dentro, do serviço de psicologia? Sim, de modo geral, sim. Agora, a unidade central do Cine Bahia é que detém esse conjunto de ações. Parte dessas ações são realizadas fisicamente na unidade, mas, com certeza, para que o trabalhador tenha acesso a esse serviço, ele precisa ter o seu cadastro atualizado. Tem que estar cadastrado. E quais são as unidades, onde ficam as unidades do Cine aqui em Salvador e na Bahia? Atualmente, nós temos 126 unidades, estamos presentes em 108 municípios. Nós estamos presentes nas unidades do SACS, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão do Estado, então onde tem uma unidade do SAC, também tem uma unidade do Cine Bahia, e a nossa unidade mais importante é a unidade modelo, que fica aqui na Avenida ACM, a unidade padrão do Cine Bahia, onde detém esse conjunto de serviços que eu sinalizei. Entendi. Obrigada, Eudásio, pela entrevista. Para você que ainda não conseguiu emprego, não desanime, corre atrás, se cadastra lá no Cine. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Até mais.